Bom, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Muitas crianças e adolescentes retomam, né, essa semana a volta às aulas e essa fase de adaptação aí é momento de muito questionamento, inclusive dentro de casa, porque tem crianças que têm mais dificuldades para poder retornar ao período do ano letivo. Mas quem vai explicar para a gente sobre o assunto aqui, trazer mais detalhes, é a Cristiane Vieira Chagas, que é mestre em educação. Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece. E eu já quero saber de cara, né? Quais são as orientações principais aí, principalmente para as crianças que são menores, os pequenininhos, né? Para eles retomarem essa fase de escola, enfim. Qual é a orientação para a família para que essa criança tenha uma adaptação tranquila? Então, como tu falasse no início, né, esse período é um período longo e quando as aulas terminam, é feito também uma adaptação para entrar em férias, né? Então, a criança tende a acordar muito cedo, a entrar naquele ritmo rotineiro de escola e com o tempo ela vai então entrando no modo férias. E aí voltar a isso é importante que os pais tenham essa clareza e baixem a sua ansiedade entendendo que é um período, né? É uma etapa que tem que ser realmente realinhada para esse retorno. O que é importante para os pais? Primeiro, baixar essa ansiedade, né? Tudo é novo nessa nova escola, é uma nova professora, é um novo espaço, são novos colegas. Então, conversar com essa criança, explicar, principalmente a criança pequena, ela tem dificuldade de antecipar o que irá acontecer. Então, é importante retomar com ela como vai ser essa rotina escolar, que ela vai ter que acordar cedo, que ela vai ter que organizar o material, que ela vai ter que organizar a sua roupa para o outro dia, né? E para isso, então, ela precisa de uma rotina. A rotina ela é muito importante porque organiza as crianças e os adolescentes. Para isso, a família precisa entrar nessa rotina. Dormir mais cedo, né? E aí não adianta só colocar a criança para dormir, os pais, a casa inteira tem que ficar silenciosa, lar, né, isso, para que essa criança se sinta à vontade e tranquila e para que aquilo então seja normal para ela, porque todos entraram nesse ritmo escolar. Então esses são pontos bem importantes, né? A questão de baixar essa ansiedade da família para refletir isso na criança, depois essa organização do material, organização das roupas, organização do espaço de estudo, né, é bem importante, e essa rotina, que é uma rotina mais saudável para essa criança. Acho que são 3 pontos fundamentais nessa volta às aulas. E tem um tempo, Cristiane, de fase de adaptação ou varia de criança para criança, parte mesmo de comportamental, assim, né? Porque variam muito, né? Claro. Varia de criança para criança, mas normalmente leva de 7 a 15 dias para a criança voltar a essa rotina. Mas se a família já tem uma rotina, mesmo nas férias, né? Um horário mais ou menos que a criança tem que ir para a cama, né? Horário de televisão, horário de tablet, de telefone, né? A criança já se adapta com maior facilidade. Se a família não se organiza, a criança vai ter mais dificuldades, sim. Mas, nesse tempo, uma semana a 15 dias, a criança já começa a entrar nesse ritmo escolar. E quais são os principais sinais que a criança pode apresentar de uma rejeição nesse período de volta às aulas e como fazer com que ela possa ter uma readaptação mais tranquila? Inclusive, a Cris Vieira está dizendo aqui na nossa live do Facebook, muito importante essa pauta de escola, né? Que bacana. Como é que pode proceder toda essa situação? Com certeza, né? A criança, quando ela entra, né, nesse momento de adaptação, ela pode apresentar sinais de desatenção, né, sinais de sonolência, né, de não querer levantar. Isso às vezes pode ser atribuído a não quero ir para a escola, mas às vezes é uma questão de adaptação mesmo. Então, assim, ela vai querer ficar um pouco mais na cama, ela vai ter um pouco mais de dificuldade realmente de se interessar pelos assuntos da escola, não vai querer ir à aula, pode ser sinais, né, que ela está mostrando que ela não está adaptada. Mas isso deve ser conversado com a criança, deve ser conversado com a escola, né, explicado e
aos poucos, com bastante paciência, isso realmente vai se organizando. Caso isso não se organize nesse período de 15, 20 dias, aí sim, acho que a família tem que se dirigir, né, à pedagoga da escola, coordenadora, psicóloga, e aí ver realmente se está acontecendo alguma outra coisa, ver em outros momentos se a criança também tem esse desinteresse, em outros momentos da sala de aula, e aí buscar um especialista que possa acompanhar essa família e ver, né, modos de melhorar esse interesse e essa vontade do estudo. É verdade. E lembrando que a gente está com a nossa live no Facebook, além do canal 24, dos canais 24 e 524 da NET, você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo Facebook. Eu estou aqui na live também, pode mandar sua pergunta, a sua sugestão aqui ao longo da entrevista com a Cristiane. E agora eu quero fazer uma pergunta também. Como é que impor uma rotina de estudos, sendo que a criança já está ali naquela fase de videogame, diversão, como fazer, balancear, dosar agora daqui para frente, né? Que eu acho que é a fase, principalmente que os mais novos mais sentem, né? Com certeza. Hoje a gente tem muito essa luta, né, da questão das tecnologias na vida das crianças. O que a gente sempre orienta é o equilíbrio, né? A criança não pode perder o seu lazer durante o período escolar. É muito importante essa vivência com as tecnologias por motivos óbvios, nós somos uma sociedade tecnológica, né? E também essa convivência com seus pares, com seus grupos. Então, o lazer ele é muito importante. E a tecnologia, ela pode estar presente, sim, né? Desde que você dose de acordo com a idade dessa criança, né? Quanto menor a criança, menos tempo ela precisa ter, ela necessita ter, né, esse acesso às tecnologias. Quanto maior, você pode estipular tempos maiores para ela ter esse acesso de lazer, inclusive. Os jogos que elas gostam, os vídeos de YouTube que eles gostam de ver, não tem problema nenhum. Sobre o controle de um adulto, é até saudável para eles estarem, né, interagindo com os seus pares, até no ambiente escolar, ter assunto, né, conseguir fazer trocas. Então, é importante, mas tudo na medida, né, organizando de acordo com o tempo. Crianças pequenas, menos tempo, crianças maiores, um tempo maior sob a supervisão de um adulto. A Solange Fernandes aqui na live está dizendo também paciência nessas horas com os filhos, Com né? certeza. Como é que fica a questão de relacionamento pais com os filhos? Quais seriam aí as dicas também? Com certeza, né? Os pais têm que entender que a criança está em desenvolvimento, né? A criança não está pronta, então não adianta só cobrar da criança, você tem que estudar, né? Tem que acompanhar, estar junto, realmente acompanhar do início ao fim, perto de avaliações, né? Tá mais presente, estudos diários. Então, essa paciência e esse acompanhamento é importantíssimo que a família inteira tenha com esses pais, e de acordo com as características da criança. Tem crianças que exigem esse acompanhamento maior, né, e crianças que exigem menos acompanhamento, mas é importante a presença familiar, sim. Com certeza, é importante a presença familiar, o diálogo, a conversa, a paciência, né? Bom, nós já passamos da época de escola, né? Estamos em outras fases, mas paciência sempre em qualquer fase da vida. Bom, Cristiane, obrigada pela participação aqui no Rio Grande em Movimento. Lembrando que a partir das 10 horas da noite, mais notícias com o Jornal da RDC. E às 10h30 tem o Cruzando as Conversas com ele, Ricardo Azeredo. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!